Quem trabalha com projeto estrutural já sabe de cor aí que a 6118 é o que a gente segue, né? Ela que norteia o nosso trabalho, ela que dá segurança jurídica para a gente, ela que baliza o que a gente precisa fazer. Então a tecnologia vai mudando, nosso conceito, nosso conhecimento de engenharia vai mudando, a gente precisa acompanhar isso também nas normas técnicas. É com prazer que eu estou aqui com vocês hoje para apresentar um pouquinho essa mudança que teve na 6118, né, e deve afetar o nosso dia a dia de trabalho. A minha ideia aqui é passar para vocês uma visão das principais mudanças, para que a gente se prepare, né, entenda onde é que vai alterar, como é que vai afetar o nosso projeto, vai afetar muito o nosso projeto, essa mudança, e por que tem essa atualização, né? Por que a norma está sempre em mudança, em constante atualização, e como isso vai afetar a nossa vida, o nosso trabalho ali do dia a dia. Então eu trouxe aqui alguns pontos importantes, né, do que demonstram essa atualização, retirado diretamente da frase aí do engenheiro Alio Kimura e da Sueli Bueno, que foram as pessoas encabeçadas ali da comissão, né, então o secretário da comissão, que de fato estava à frente dessa comissão. Destacar que nessa atualização de 2023, a gente não teve mudanças tão significativas como a gente teve lá em 2014. A inclusão do concreto de alto desempenho, que até então não tinha nas normas, teve mudanças em algumas formulações que alteravam resultados de forma significativa, né? Aqui, agora, ao longo dessa atualização da 23, a grande maioria não é de mudanças que vai trazer alteração significativa para a gente. A norma ela vem sendo atualizada desde 1940, 60, 78, 2003. Então ela vem sofrendo alteração. A nossa engenharia vem sofrendo alteração, né? O pessoal continua estudando, né? A gente vai ganhando casca, vai ganhando maturidade no conhecimento da engenharia. A tecnologia vai mudando, nosso conceito, nosso conhecimento de engenharia vai mudando, a gente precisa acompanhar isso também nas normas técnicas. E por último, a arquitetura também muda. Então a arquitetura alterando, né? São novos desafios, coisas que antes a gente não era tão comum, passaram a ser tão comuns, a gente precisa prever aí itens de segurança. Mas vamos lá. Primeiro ponto, e muito importante, tá? Tem um tal de cobrimento, acho que todo mundo conhece aí a necessidade de adotar um cobrimento, né? Para garantir a durabilidade. E a norma, ela tinha 2 itens que falavam, ela traz pra gente uma lista de cobrimentos que a gente pode adotar, né? Falar, então, a classe de agressividade tal, você tem que adotar concreto mínimo tanto e cobrimento tanto. Isso aí para garantir ali a durabilidade da estrutura, né? Quanto menor o cobrimento, maior a chance de agentes agressivos entrarem ali dentro e gerarem uma corrosão da armadura, que vai gerar patologia, que vai diminuir a durabilidade da estrutura. Então, ela nos informa um limite mínimo que a gente tem que adotar. No entanto, ela vem ali com 2 pontinhos para a gente, né? E falava, se você adotar um concreto acima do mínimo, a gente pode reduzir ali 0,5 centímetro ou 5 milímetros. Aí no outro item ela falava, se você adotar um controle de qualidade rigoroso, controle rígido na tolerância ali, você pode também reduzir mais de 0,5 centímetro. Ou seja, muitas vezes a gente saía de um cobrimento de 4 centímetros para 3 centímetros. Usava os 2 itens normativos. Usava o concreto um pouquinho maior do que o mínimo, né? Garantindo assim menos porosidade. E também colocava lá na prancha lá um informezinho, deve haver controle rigoroso das medidas e da execução. De modo que a gente também tentava usar esse item para reduzir mais 5 milímetros, né? Um outro ponto, agora sim, com alteração significativa, é a mudança do diagrama tensão-deformação do concreto. Então, a gente tem aqui um limite de 0,85 FTD, né, nessa curva aqui, ó. Então aqui a gente tem um pico, né, dessa tensão-deformação, e foi introduzido um novo coeficiente agora, chamado de ETA-C, né, ou um coeficiente de fragilidade para concretos acima de 40 MPa. Então até 40 MPa, então 30, 35, 40, a gente não tem alteração. Permanece os critérios de hoje, permanece os resultados que a gente já tinha antes. 45, 50, daí para cima, a gente tem
esse coeficiente ΔC, tá? Que entra aqui na formulação, reduzindo esse valor de pico de tensão de compressão que a gente usa. Para concreto 45, essa redução não é tão alta, né? 4%. Mas lá no concreto de 90 MPa, né? Quanto maior essa resistência, maior essa classe do concreto, maior é essa redução, chegando até 24% para o concreto de 90 megapascal. Próximo item aqui, né? A norma só mudou um pouquinho o texto, tá? Antes a gente tinha aqui, ó, o gancho em estribos, né? Então, basicamente, falava que era o ângulo interno de 45. Agora ele só mudou o texto ali, falando que a gente tem que ir para de 135, né? Olhando aqui a parte externa, né? E reforçando, aí sim que é um item importante. Então, aqui é meio que trocando um pelo outro, né? Então, em vez de ser interno, agora é externo. Só mudou a referência, mas o que é importante aqui? Ela deixou claro que, preferencialmente, eles devem ser executados com esse 135. Né? Agora, um pouquinho falando sobre proteção. Na hora que a gente aplica a proteção, né, no cabo de proteção, a gente precisa alterar aí precisa limitar a tensão que vai aplicar, né? Então a gente tem um cabo de proteção, a gente vai aplicar ali no macaco uma força de proteção. A norma já vinha com valores pré-estabelecidos, tá? Aqui, basicamente, manteve os mesmos limites, praticamente, tá? Não teve muita alteração, mas tentou deixar um pouquinho mais organizado, né? E um pouco mais separado por situações. Então, antes a gente tinha, por exemplo, aqui separadinho, armadura de pós-tração, falava esse, ou relaxação normal, relaxação baixa. Já removeram coisas que já não são mais usuais, né? E agora deixou o texto mais organizadinho, né? E o limite, basicamente, está na mesma proporção. Então, basicamente, não muda tanto assim o que a gente aplica, né? Então, a gente vai fazer a continha ali. Muitas vezes a gente fazia a conta, comparava esses dois valores, né? Então, 0,77, 0,85, sempre ficava no primeiro. Então, eles decidiram manter só o primeiro. Aqui um ponto importante, né? Novamente, aqui, lembra que eu falei que tinha coisas que a gente não tinha muita certeza do caminho que seguir, não ficava muito claro, né? Então aqui, quando a norma fala sobre classificações de ações, né? E no momento ele cita a água para a gente, né? A ação de água, né? Ela é uma ação variável, ela é uma ação permanente, como é que ela se comporta na estrutura? Então, a norma agora, ela deixou mais claro, mas não deixou claro, tá? Deixou um pouquinho mais em aberto aqui. Então, basicamente, ela deixou claro que a água agora ela pode ser considerada tanto como permanente, variável ou especial, dependendo da situação. Então, aqui vai ser caso a caso, olhar em situação, essa ação da água atuando nessa estrutura, ela tende a ficar mais tempo, ela tende a se comportar mais como uma ação permanente, sofrendo pouca variação, então considera ela como permanente, vai estar em todas as combinações. Não, ela é uma ação que sofre muita variação, então hora aparece, hora não aparece, então ela é uma ação variável, um reservatório, por exemplo, que muda muito aí a nossa quantidade de altura do nível, né? Aqui, um outro item também relacionado a ações, né? Então, geralmente vem nesses textinhos embaixo das tabelas que a gente acaba usando ali, olhando o valor um pouquinho menor e tentava usar para reduzir ali um coeficiente, uma força, alguma coisa, né? Então, lá na 2014, a norma falava para cargas permanentes de pequena variabilidade, geralmente peso próprio, né? Então, a gente não tem muita variação no peso próprio da estrutura, né? Sabe que conforme a estrutura passa ao longo do tempo, tem coisa que tem retração, perde um pouco de líquido também. Então, tem uma pequena variação, mas é muito pequena, né? Esse coeficiente aqui, ó, de 1,4 poderia ser reduzido para 1,3. O que a norma fez agora? Beleza, manteve aí, a gente pode trocar, mas as demais ações permanentes, né, tem que ser ponderadas conforme a 8681. O que significa? Baixei para 1.3 aqui, eu tenho que revisitar as outras permanentes. Isso, em termos práticos, basicamente seria, olhando a tabela da norma 8681, tá? Ele fala que esse valor de permanente, né, das outras é 1.5. Ou seja, uso 1.4, mas se eu quiser baixar 1.3 para o preço próprio, eu preciso revisitar as outras permanentes, né, lá com a norma de ações, e lá ele fala em 1.5 para essas outras permanentes. Para alguns casos, né? Alguns outros casos ele fala em 1.4, 1.35, aí tem que olhar lá individualmente cada um desses. Ou adota 1.4 para todo mundo. A norma tentou deixar um pouquinho mais claro para a gente agora, né, sobre
níveis de proteção. Tentou separar aqui também tipo de proteção, a classe de agressividade e os níveis de proteção, ou proteção parcial, limitada ou completa. Muita gente tinha dúvida se a proteção completa só vale para a classe de agressividade 3 e 4. Eu não posso aplicar na 2 nem na 3, sabe? Ou na 3, ou na 1 e na 2, a proteção limitada. O pessoal tinha dúvida de interpretar, achava que se eu estou na classe 1 e 2 de pós-tração, eu só posso fazer proteção parcial. Se eu estou na 3 e 4, só posso fazer proteção limitada. Mas já não era esse o entendimento. Mas, para deixar mais claro, a norma veio e posicionou aqui, ó, classe 1 a classe 4. Quero fazer uma proteção parcial, só protendendo ali e verificando o limite de fissura? Beleza, eu posso fazer, mas na pós-tração só para 1 e 2. Não posso para 3 e para 4, tá? Seguindo aqui, ó, agora, mais um pouquinho de proteção. Percebam que a proteção teve bastante alteraçãozinha, né? Então, a gente já vinha aí com algumas necessidades, né, da proteção, como eu falei, norma de concreto, né, norma de concreto armado e norma de concreto protendido, norma de projeto de concreto, tá? Então, ela vem falando aqui pra gente, ela falava de uma verificação simplificada, né, que a gente poderia fazer no ato da proteção, né? Para quem não sabe, o ato da proteção é aquele momento que a gente aplica a proteção, então eu não tenho todos os carregamentos atuando, eu tenho geralmente só o peso próprio, né? E a proteção atuando ao mesmo tempo, as outras cargas ainda não estão sendo aplicadas. A gente poderia fazer uma verificação simplificada aqui, limitando a tensão de tração, de compressão, né? E de tração também, tem outros itens para baixo. Mas o que ela falou para a gente, ó? Quando quer fazer a verificação simplificada, ok. Mas a tua tensão de tração, para essa combinação que tu definiu, né? Na idade de aplicação do concreto, antes era 70% né? Resistência do concreto na idade de aplicação. Agora, ela manteve basicamente o mesmo item, mas falou assim, ó, beleza, isso vale até 50 MPa. Acima disso, é um pouquinho diferente, é um redutor aí um pouquinho diferente, né? Vai ser um pouco menor aí, não consegue usar exatamente os 70%, tem uma parcelinha um pouco menor, tá? Então, basicamente, você falou pra gente, ó, seu concreto é acima de 50, beleza, faz a verificação simplificada, mas calcula esse limite de outra forma. E, o mais importante de todos, né, que eu acho que foi um item que não tinha antes e fazia muita falta para quem trabalha com projetos de proteção, e acaba usando muito no que estava lá do ACI, que é o limite de tensões de compressão para proteção. Né? A gente não tinha esse valor de fato, tá? A gente tinha lá o de tração que vinha dessa tabelinha aqui, né? Então, a gente tinha aqui, ó, o valor de tração que vinha dessas tabelas. A gente sabia, sabe, o limite de formação de fissura, ou seja, não pode formar fissura, então eu consigo levar a tração até o limite que o concreto resiste. Um pouquinho abaixo do que o concreto resiste ali, eu ainda mantenho sem fissuração. Descompressão é zero tração, então eu não posso ter tração nenhuma, é tudo comprimido. Eu não tinha de compressão, então a norma agora veio com itens específicos para falar para a gente, ok, quer aplicar a proteção, limita a tração, mas também não pode aplicar uma compressão excessiva. O concreto também precisa ter uma resistência suficiente, né? Então ela botou lá na quase permanente 0,45 do FCK, na frequente 0,6 do FCK, basicamente a gente já vinha usando, né? Isso aqui, que vem do ACI, a gente já usava muito isso aqui na prática, e combinação rara também. Então ela já deixou claro para a gente quais são esses limites aqui, tá? E o mesmo que falou deixou um pouco mais claro também da tração, tá? Só para dizer claro, para deixar claro aí quais são esses valores de tração, mas já estava explícito na outra norma, né? Só tentaram trazer em forma de texto, deixar um pouco mais claro também. Mais um item que alterou, mas também alterou e não alterou, tá certo? Então, ela vinha falando pra gente aqui, lá no cálculo de flecha imediato em vigas, quando a gente calcula deslocamento, quando a gente calcula a deformação em vigas, a gente precisa levar em conta a fissuração, tá? Lá no estado limite último, a gente considerou a fissuração, a redução de rigidez por aquele valor de não linearidade física, lá o 0,4, 0,3, que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Na verificação de flecha, a gente leva em conta geralmente usando uma inércia equivalente, né? Todo mundo conhece aí a fórmula de Brunson. A questão é que a gente tem variação de momento ao longo da viga. Então, de um lado, pegando uma viga típica, que eu tenho momento positivo, momento negativo de um lado, momento negativo do outro, momento positivo. Então, eu tenho variações de momento, né? Tanto é que fissuração em cima, fissuração embaixo, tá? E já era
uma prática comum, né, a gente fazer um cálculo de inércia equivalente para toda a viga, não por trecho, né, usando essa formulação aqui, mas a norma só trouxe aqui para deixar mais claro como é que funciona esse cálculo, né? Então, novamente, naquela ideia de explicitar mais como deve ser feito, quais são os requisitos que devem ser utilizados, ela trouxe a figura e esse texto aqui. Então, basicamente, uma pequena mudança na formulação, que vai afetar um pouquinho ali o cálculo do cortante, mas a diferença vai ser muito pequena na hora da decalagem, né? Então, novamente, mais deixando claro essa formulação e explicitando, deixando um pouco mais adequado do que a gente realmente precisa usar, do que de fato uma mudança grande aí na verificação, tá? Então percebam que estou sempre passando aqui mais uma mudança que tem pouca, não afeta o nosso dia a dia, mas, né, foi deixado mais claro na norma agora para que a gente possa entender e saber como usar. Um outro ponto que a gente trouxe aqui, né, a norma já tinha aqui, que todo mundo que trabalha com projeto já sabe bem disso aqui, né? Então a gente fala de emposto no vazio, armadura mudando de direção, né, o quanto é importante a gente não detalhar uma armadura desse jeito, né, que vai gerar rompimento aqui dessa região, tá? Então é ideal a gente fazer aqui a armadura dividida, né? Então a norma já vinha com essa recomendação, acho que todo engenheiro já ouviu falar sobre essa recomendação, sobre isso aqui, né? Só que agora ela trouxe uma frase a mais, que é interessante a gente comentar aqui, que é a necessidade dessa verificação também, né? Essa parte superior aqui comprimida, né? Então, ó, deve ficar também os efeitos decorrentes da mudança de direção no banco comprimido, né? Então, aqui tende a chegar um valor aqui de compressão maior, pode romper, pode fissurar. Basicamente, a norma está falando para a gente, ó, ok, vocês sempre se preocuparam com essa mudança de direção, então o engenheiro basicamente nem verificava nada, vem aqui, divide a armadura, ok, não vai ter esse empuxo no vazio, tá, mas e na região superior, né? A gente nunca verificava isso aqui. E agora a norma fala que deve ser olhado também isso aqui, então a gente tem que tomar cuidado nesses casos também, tá? E quando for o caso, aí talvez tenha até que armar alguma coisa ou botar estribos aqui, algum jeito de garantir a segurança desse ponto também. A gente sempre tem que ancorar nossas barras, né? Então a gente está chegando ali com as armaduras tracionadas que vão no apoio de lá, a gente faz um cálculo de força de tração a ancorar, né? A gente levava em conta muito o axial, BD, né? O cortante, o axial, mas percebam que com o tempo, com a mudança de projeto, isso aqui geralmente era muito cortante, esforço axial, né? Então a gente está partindo aí de uma premissa de casos usuais, né? Então vai ter basicamente cortante, um caso usual talvez não tenha tanto axial, né? Mas começa a olhar uns projetos um pouco mais complexos, umas geometrias atuais, né? Que já não é mais tão quadradinho, tem 4 pilares na ponta, viga lá já apoiando nessas vigas, já começa a ter uma complexidade, uma geometria onde já não é tão direto, tão fácil de identificar, né? A norma também vem acompanhando isso. Em alguns casos, no próprio apoio, pode surgir momento positivo, né? É comum a gente ter momento zero, momento zerado no apoio, mas nem sempre. Então, tem vezes que pode ter, sim, momento positivo no apoio. Então, ela veio aqui, corrigindo a formulação, né? Atribuindo também a função de que tem que usar também esse momento positivo. Percebam que antes a gente tinha, na armadura de suspensão, então lá, ferramenta de suspensão, tem uma viga apoiada em outra viga, uma viga menor apoiada em outra viga. Então, a carga está suspendendo, precisa suspender essa carga para outra viga, né? Então, antes a gente tinha um textinho aqui bem simplista, né? Deve ser pendurada, deve ser colocada, taranã, bem simplão, né? Mas, para deixar mais claro e evitar problemas, né? A norma veio e, de fato, aqui atribuiu aqui uma especificação mais abrangente, mais direta ao ponto, para que a gente saiba exatamente o que fazer, tá? Muito disso aqui o pessoal já adotava na prática, então muito aqui, como eu falei, novamente, a norma está trazendo muito do que realmente já era utilizado, tá? Então, antes assim, você tem que fazer o cálculo da armadura de suspensão, né? Nesse caso ou outro, agora não, agora vem falando e vem dando os critérios, né? Critérios antes já eram adotados, que estavam em bibliografia, né? Então, basicamente, a gente está aqui só formalizando na norma quais são esses critérios, né? Para que todo mundo fique dentro do mesmo ponto, do mesmo critério. Mais um item, né, relacionado à formulação. Aqui, sim, é o item que deve afetar um pouquinho, especialmente quando eu tenho taxa de armadura muito elevada. No cálculo do TRD1 da punção, né, no perímetro crítico ali, tá?
A norma fala que a tensão resistente, ela é em função do quê? Do FCK, da posição ali da armadura, né? Da taxa de armadura e se houver proteção de uma parcela da proteção, tá? Agora, o que a norma veio fazendo? Antes aqui, eu dava qual era a taxa, qual era esse D, né? O D médio ali, DX e DY, taranã, taranã. Agora vai falando, beleza, a taxa é essa, mas aqui a gente tem o 0,02 de limite máximo. Ou seja, independente se eu tenho uma taxa de armadura muito elevada, ele vai limitar para mim. E o mesmo vale também aqui, né, para esse valor aqui de dentro. Então, sempre menor ou igual a 2. Então, ela está limitando para a gente fatores que vão deixar essa tensão aqui no limite razoável, né, para que a gente não tenha uma taxa de armadura muito elevada e comece a dar valores muito altos de tensão resistente, tá? Então, algumas vezes pode começar a dar erro de função onde antes não dava, especialmente quando eu tinha uma taxa de armadura mais elevada, né? Isso ajudava um pouquinho na resistência da função. Mas um item que mudou, mas também não mudou, tá? A norma vinha com essa figurinha aqui, ó, onde ela falava maior ou igual 2H mais LB, tá? Nenhum outro material da bibliografia apresentava essa figura, exceto os materiais que se baseavam na norma. Então, qualquer material que a gente pegasse, de detalhamento, de necessidade que fosse dessas aberturas, já vinham com essa figura 2H ou LB. Tudo que já era dessa formulação, então aqui basicamente realmente foi corrigir uma situação que eles tinham feito, né? E que estava equivocado, tá? E agora deixaram mais adequado, né? O Eberic, inclusive, já está certo, já faz dessa forma, já fazia muito tempo dessa forma, porque a gente viu que, cara, não, a norma não fez, realmente foi um equívoco lá na hora de fazer a figura e nunca foi corrigido. Já tinha um item normativo que falava, tem um limite máximo aqui da gente aplicar, concentrar os cabos na região de pilares, né? Então, se quer montar um feixe de cabo na faixa externa, tem que considerar aí 3,5 vezes a espessura da laje para cada lado do pilar, ok? E o que eles fizeram agora foi, beleza, o texto não está claro? Vamos pôr uma figura, né? De novo, eu repetindo lá no começo, muito do que está na norma é ou melhoria de texto, né, para deixar mais explícito o que eles querem, o que a norma quer, o que a norma preconiza, ou figura para deixar mais claro o que ela preconiza. Aqui é um exemplo, né? O texto é o mesmo, né? Mas assim, beleza. Mas o que é isso aqui? Não deu para entender direito. Aqui, ó. A figura é essa daqui, ó. Borda da laje, dimensão do pilar mais 3 vezes a altura da viga e os cabos ficam nessa região. Outro item que mudou, que acho que é mais questão de texto do que realmente é uma mudança drástica, né? Então, deve ser prevista armadura de distribuição para mais de 25% dos esforços se o espaçamento das estacas for maior que 3 vezes o diâmetro da estaca. Aqui, basicamente, ia ter quase todos os casos, né? Então, a gente acaba entrando muito, é bem comum aí 3 vezes e meia, né? Então, tem que ter armadura de suspensão. Então, qualquer coisinha ia necessitar de armadura de suspensão, né? E, na verdade, não era para usar o diâmetro, e sim em função da altura do bloco. Tá? Então, eles só mudaram o texto, né? Acho que era um texto equivocado, mudaram para um texto melhor, né? Então, o critério adequado para tem que suspender ou não é de fato o diâmetro, e sim a altura desse bloco. Até então, a gente vinha olhando pouco para ele, talvez pela característica das edificações que a gente vinha trabalhando há um tempo atrás, e como essas edificações têm mudado, né? Acho que todo mundo percebeu aí que vãos maiores, estruturas mais esbeltas, seja em altura ou mesmo panos de laje, né? O pessoal está usando muita proteção, removendo vigas, lançando mais lajes e menos vigas, reduzindo o número de pilares. Isso começa a gerar situações onde a verificação das vibrações, elas são importantes. Apesar dela ter uma verificação simplificada, né? Ela trouxe aqui agora itens para deixar claro, né, que é uma verificação simplificada, sendo a sua adoção uma decisão do projetista, né, não podendo constituir uma solução adequada para o problema da questão. Então, ok, eu tenho essa verificação, mas, olha, ela é simples, ela é muito simplificada. Dependendo do caso, você tem que fazer uma análise mais adequada. Vamos, por exemplo, prático aqui. Então, acho que todo mundo viu aquela piscina de balneário que, quando o prédio balançava, ela jogava água para fora. Todo aquele prédio foi projetado de acordo com as normas, tudo adequadamente, foi verificado o deslocamento máximo, frequência natural da estrutura, cara, tudo adequado. Mas não é uma situação típica, né? Então, situações como aquela podem sim trazer para a gente uma necessidade especial de olhar essas vibrações,
né, de olhar por um outro lado, por uma outra questão além do que está aqui nessa norma. A atualização da norma, ela é importante e ela vai ocorrer sempre, tá? Então, daqui 5, 7, 10 anos ela vai ocorrer. Tem previsão também da nossa norma sofrer adicionais, né? Então, do que foi discutido aí ao longo desses 2, 3 anos de processo de atualização, muita coisa não ficou bem, não entrou em consenso, o pessoal ainda está conversando, então deve ter adicionais, devem ter erratas que devem vir, né? Então, o pessoal vai vir com outras propostas e a ideia é que ao longo desse ano ou do próximo venha outras adicionais aí dessas modificações. Brigadão, valeu e a gente se vê numa próxima. Grande abraço.